Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem novidades sobre a lesão de Memphis Depay. O time já tem alguns desfalques garantidos para o jogo da volta da data FIFA lá contra o Fluminense. E por que Labiad não joga? Tem uma questão aí que a gente precisa conversar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes deixa eu te dar aquela dica da Golcase, né? Você sabe que a Golcase tem a coleção Times de Futebol, parceria, licenciamento com os principais clubes do Brasil. E a linha Corinthians, você tá ligado, né? Tem do terceiro uniforme, aquele preto com laranja que é lindo, e aí tem todos os produtos dessa linha. Tem também de várias maneiras para você personalizar o produto do jeito que você quiser, colocando o teu nome, inclusive. Ó, o Chico aqui, camisa 10. E esse copo térmico aqui, que você sabe, né? Você leva pro churrasco, mantém a tua bebida gelada por até 12 horas. Claro que você vai beber ela antes, né? Mas enquanto você bebê-la, do primeiro ao último gole, ela estará geladíssima. Eu tô falando de um copo a partir de R$ 79,90, o copo do teu time do coração. Você não vai aproveitar? A garrafa térmica Urban, aquela que você leva no carro, na academia, para onde você quiser, também a partir de R$ 79,90. E a garrafa térmica Fresh, eu tô falando de 950 ml, a partir de R$ 169,90. Tem que aproveitar agora, rapaziada. E aí, deixa eu te falar das capinhas. Aproveita o clima da seleção brasileira, pode personalizar também. Você sabe que as capinhas da Golcase, você compra uma e leva duas. Essa aqui é do Memphis? É. Terceiro uniforme que eu falei pra vocês. Personalizando com o teu nome. Essa aqui é do campeão da Copa do Brasil. Personalizada com o símbolo do Corinthians. Símbolo antigo. Olha essa vermelha aqui, que linda. Gente. Yuri Alberto. Compre uma, leve duas. O carro-chefe da Golcase. Capinhas resistentes e deixa o celular lindão, hein? Tô te falando, porque eu uso. Comenta aqui. Entra no link que está na descrição do vídeo e aproveite agora. Golcase, somos movidos por torcer. Bom, rapaziada, o Memphis teve aquela lesão constatada, né? O estiramento muscular que ele obteve. Inclusive, inicialmente, a sua seleção havia solicitado, mesmo assim, que ele comparecesse aos jogos lá que a seleção holandesa irá disputar contra a Noruega e Equador, nesses amistosos da data FIFA. Mas houve uma mudança nessa terça-feira, em comunicação aí da Federação Holandesa, de que ele foi cortado e de que ele não precisará se apresentar, né, juntamente dos demais companheiros. O Ronald Koeman, né, que é o técnico, entende que não tem essa necessidade. É um jogador que, recuperado, estará garantido na Copa do Mundo. Inicialmente houve a necessidade, né, dele marcar presença. Muita gente até questionou, e a gente já falou sobre isso, né? Quando ele é convocado, quando o jogador é convocado em qualquer parte do mundo, ele fica sob jurisdição daquela federação, daquela confederação, não mais ao clube que ele defende. E como o staff, o departamento médico da seleção holandesa está sempre em contato com o departamento médico do Corinthians, e eles combinam muitas vezes a metodologia de trabalho físico em relação ao Memphis, provavelmente houve um entendimento de que haveria um desgaste nessa viagem dele, podendo até atrasar algum tipo de recuperação, enfim, prejudicar ele nesse sentido. Então, o Memphis não viajará e ficará durante a data FIFA iniciando a sua recuperação dessa sua lesão muscular, que tem um período aí de 4 a 6 semanas, né? Inicialmente, ele perde 3 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 da fase de grupos da Libertadores, né? Os jogos contra o Platense, que é o primeiro já na semana que vem, não, na outra semana, né? No dia 9 de abril, contra o Platense fora de casa, e aí depois o jogo contra o Santa Fé da Colômbia, esse sim na Neoquímica Arena. A tendência é que ele volte no final do mês de abril, né? A gente está no final do mês de março, então no final do mês de abril a tendência é que o Memphis retorne aos gramados, perdendo aí boa parte dessa primeira fase de grupos e também desses jogos do Campeonato Brasileiro. Vai ser mais um desfalque que o Dorival vai ter que lidar. Ficou um tempão sem o Yuri, parece que é aquele bingo, né, cara, que ele não consegue usar todo mundo ao mesmo tempo. Ele conseguiu repetir o time da Supercopa contra o Flamengo lá no dia 1º de fevereiro, só agora, no dia 22, né, 22 de março, ele conseguiu repetir o time que ele escalou diante do Flamengo.
E aí, isso por alguns minutos, né? Porque o Memphis participa do primeiro gol ali e acaba pedindo substituição. E o Yuri, que voltou recentemente, agora o Memphis se ausenta por mais um período. Jogar Yuri e Memphis Depay tem sido raridade por conta de lesão ou de um ou de outro. Falando sobre desfalques, o Memphis já é um desfalque certo, não só a partir desse jogo da volta da data FIFA contra o Fluminense, mas, como eu falei, nesses outros jogos que o Corinthians terá, mas tem outros desfalques já confirmados, inclusive em razão da data FIFA. Estou falando do goleiro Hugo Souza, e aí trata-se de um problema. É por conta desse tipo de coisa que o Corinthians ficou atrás um bom tempo de um goleiro, e ainda está, de certa forma, né? Se tiver uma oportunidade, vai contratar um goleiro experiente para ser reserva do Hugo Souza, porque ele vai defender a seleção e a seleção encara a seleção da Croácia no dia 31 de março, que é justamente na véspera do jogo contra o Fluminense, em Orlando, nos Estados Unidos. Por mais que o Hugo não seja titular nesse jogo, e pode até ser que seja, eu não tenho essa informação, o Hugo Souza teria que se deslocar num voo de 9 horas para o Rio de Janeiro, onde acontece a partida no dia posterior, e há um entendimento de que isso não seria interessante fisicamente para o goleiro. Além do que, para fazer essa operação de uma maneira mais rápida, o Corinthians teria muito custo, né? Teria que fretar um voo para o Hugo Souza e outro para outro desfalque, que é de André Carrilho. E esse é pior ainda, porque a gente está falando de um jogador que é titular da seleção peruana e que vem enfrentando problemas físicos. Ele também joga na véspera contra Honduras. Então, assim, para o Corinthians poder custear esse retorno dos dois num voo fretado para jogar contra o Fluminense, a gente já pode garantir que são 2 desfalques certos. A gente também tem o Ranieri, que está suspenso, e o Memphis, que está lesionado. Além do Hugo, lateral, né, que esse já está de fora há um bom tempo, são 5 desfalques no total, mas dos que vinham jogando 4, né? Memphis, Ranieri, Hugo e Carrilho. Tá bom? São desfalques que o Corinthians vai ter pela frente. Agora, eu queria colocar para vocês aqui uma questão para a gente debater sobre, que é uma resposta que eu não tenho, mas que o Dorival vai ter que explicar nos próximos jogos, caso a situação se mantenha. Por que Zaccaria Labiad não joga? Ele jogou 10, 15 minutos diante do Coritiba, naquele jogo horroroso, em que ninguém pode ser avaliado, muito menos um jogador que estava fazendo a sua estreia, tomando 2-0 para o Coxa dentro de casa, em que a gente pouco viu ele tocar na bola naquela reta final de partida. Quando ele se prontifica fisicamente para ajudar o Corinthians, o marroquino, ele é escalado apenas nesses minutos. No jogo seguinte, o Corinthians foi jogar com o Santos na Vila Belmiro, naquele empate. Ele não foi relacionado. E aí, imaginei eu que, alguma coisa física aconteceu, né? O jogador, daqui a pouco, como ele ficou muito tempo sem jogar, ele não entrava em campo, acho que desde setembro do ano passado, se eu não me engano, e aí, obviamente, né, teve que entrar ali num período de adaptação física, uma metodologia diferente, né, uma preparação física completamente nova, se adaptar aos companheiros, né, um cara estrangeiro. Aí ele entra ali alguns minutinhos, talvez tenha sentido alguma coisa, algum incômodo, não necessariamente uma lesão, beleza, não é relacionado para o jogo contra o Santos. Na sequência, ele começou a frequentar o banco de reservas contra a Chapecoense, contra o Flamengo, e ele não entra um minuto sequer. Contra a Chapecoense, por exemplo, o Corinthians preservou ou retirou do time titular 8 jogadores, se eu não me engano. Porque além dos com possibilidade de lesão, né, como o Gabriel Paulista, por questão de desgaste, na verdade a dupla titular, né, e o Gustavo Henrique, mais o próprio Memphis, que nem viajou, o Yuri Alberto foi titular. O Caio César, que também foi preservado daquele jogo. Depois de o time barrar, o Dorival barrar 8 jogadores, você nem colocar ele alguns minutos contra a Chapecoense, achei estranho já num primeiro momento. Contra o Flamengo, o Dorival tem a possibilidade de ganhar um jogo quando tem um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, e ele não faz todas as trocas, ele faz apenas 4 substituições. E ele não tinha o Caio César, por exemplo, do meio para frente. Ele vem questionando essa situação na entrevista coletiva. Olha, eu tenho muitas opções do meio para trás. E realmente, quando ele bota uma defesa reserva, que é a do Pedro Milans, do Fabrício Angileri e dos zagueiros André Ramalho e João Pedro Choca, você tem uma defesa que pode muito bem
não digo ser considerada titular, mas quebra um galho legal. É uma defesa reserva. E muitos eram titulares até pouco tempo. Quando você fala nos volantes ali, vamos imaginar que o Ranieri, por exemplo, seja o titular da posição, juntamente com o André, com o Breno Bidon. Você tem o Alan, você tem o Matheus Pereira, você tem recursos. Do meio para frente, ele tem poucas opções realmente. E poucas opções que estão resolvendo. Ele ficou sem o Yuri, agora ele ficou sem o Memphis. O Kaique e o Guinegão não estão dando conta desse momento, o Vitinho muito menos, porque o Labiad não joga. Será que é uma questão física? Mas se ele está indo para o banco de reservas, com exceção do jogo contra o Santos, se ele está sendo relacionado, não me parece. Então pode ser uma questão técnica. Se é uma questão técnica, a gente não vê os treinamentos. Então eu não sei o que está acontecendo. Eu não vou imaginar que o Dorival Júnior opte por não colocar um jogador que esteja arrebentando nos treinos. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que existe o treino e existe o jogo. O Pedro Raul faz gol o tempo inteiro no treino. Chega no jogo e ele não consegue jogar. Um cara com uma experiência como ele tem, não poderia entrar contra o Flamengo? Não poderia ser utilizado contra a Chapecoense? E, repito, não é nenhuma, nesse momento, por enquanto, não é nenhuma crítica mais ferrenha, é apenas um questionamento que precisa ser feito ao Dorival nas próximas entrevistas coletivas se ele continuar não entrando. Porque aí o torcedor, e a gente também questiona, precisa recorrer àquela declaração do Dorival quando ele disse de uma maneira muito incisiva até, que gerou polêmica, e eu até minimizei na época, de que não foi ele que pediu o jogador. Depois ele ficou até irritado com o constante questionamento e disse, poxa, mas é claro que eu avalio, eu sou o técnico, é claro que passou pelo scout, não tem problema nenhum, ele vai ser integrado como qualquer outro. Mas ele não está sendo integrado como qualquer outro, pelo menos por enquanto. O Dorival provavelmente não pediu o Jesse Lingard, mas foi uma oportunidade de mercado e ele tem falado constantemente no Jesse nas entrevistas coletivas que o Corinthians espera contar com ele nos próximos jogos, provavelmente diante do Fluminense já. Mas e o Labiad? E eu não estou aqui dizendo que o Labiad seria um craque, resolveria o jogo contra o Flamengo e seria a solução. A questão é que eu não sei. A questão é que eu sei que o Vitinho não vem sendo. Que o Guinegão e o Kaique, infelizmente, também não. Aí fica aquela pergunta, por que contratou? Se o cara tá bem fisicamente, mas a gente não sabe se ele vai dar certo. Realmente, a gente não sabe. E é exatamente por não saber que ele deveria receber mais oportunidades. Se o time tá com problemas, do meio para frente, não tem mais como contratar, janela tá fechada. Até sexta-feira dá para contratar gente do Brasil. O Corinthians não vai contratar, até onde a gente sabe. Então, a janela é só no meio do ano. Você vai ter que conviver aí não só com a lesão do Memphis, tá? Tomara que eu esteja errado. Mas pelo desgaste, pelo calendário agora no mês de abril, com um jogo em cima do outro, a tendência é que você não consiga repetir escalação. Você vai precisar de opções. Então, poxa vida, bota o cara pra jogar, até pra gente criticar. Dorival, realmente, você tem razão. Não foi você que pediu e realmente não tem nada a ver essa contratação, deixa o cara no banco, não põe ele pra jogar porque não vai funcionar. Agora, se ele não botar pra jogar, vai ficar contra o Dorival. Vai ficar aquela declaração contra ele próprio. Que ele disse que não pediu o jogador e tudo mais, como se fosse uma birra. E eu não acho que seja isso. Conhecendo o Dorival, eu não vou imaginar que ele vá punir o time por conta de uma questão pessoal. Não é isso que eu acredito. Só que ele precisa botar o cara pra jogar, até pela dificuldade que ele tá tendo de escalação do time. O que vocês acham disso? Por que será que o Labiad não joga, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!